Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal Piuí. Sempre que se fala em robô gigante, todas as pessoas lembram de Transformers, uma saga que começou bem, fez bastante dinheiro, mas a verdade é que começou a decair de qualidade, porque o que a gente quer ver numa saga de robô gigante é robô gigante se batendo, é simples. Simples assim. E foi exatamente com essa promessa que nasceu Círculo de Fogo, filme que prometia a simples, a boa e a velha porradaria entre robôs. Mas será que isso realmente aconteceu? Pois bora conferir agora mesmo, então apague as luzes do seu Jäger e meta logo um Elbow Rocket no like aqui embaixo, porque tá começando a saga massa véi Círculo de Fogo aqui no canal Piuí. Obrigado pelo like. Todos os kaijus de Círculo de Fogo foram feitos em computação gráfica, mas a concepção do design foi feita em cima de modelos que poderiam virar fantasias, como acontecia nas séries e filmes japoneses. E por falar em design, no filme a gente vai ter uma meia dúzia de kaijus e Jägers. Mas você sabia que foram feitos mais de 100 modelos diferentes de kaijus e 100 modelos diferentes de Jägers? O pessoal fez tudo isso aí pra nem aparecer no filme. E você tem noção de quantas pessoas trabalharam nisso? E você já parou pra pensar que você poderia ser uma dessas pessoas? Pois é, na EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, você encontra centenas de cursos em várias áreas do conhecimento, incluindo audiovisual, com opções como animação 3D, design de animação 2D, storyboarding e muito mais. Todos os cursos são online e ministrados por profissionais atuantes na área. E a EBAC ainda tem um departamento para te ajudar a entrar no mercado de trabalho. E para você que segue Piuí, tem presentinho especial, o cupom PIUI200, que vai dar R$200 de desconto em qualquer curso. Então, ó, vou te dar uma dica, tá? Entra agora mesmo no link na descrição, dá uma olhada na EBAC, procure alguns cursos ali que com certeza você vai encontrar um que vai te agradar. E quem sabe num próximo Círculo de Fogo você não participa da produção, hein? Quem sabe? Muitos filmes saem dos sonhos, de projetos de anos, mas alguns filmes saem da idiotice. E esse é o caso de Círculo de Fogo. Porque segundo o roteirista Travis Bickle, ele estava de boa na praia, daqui a pouco ele olhou uma estrutura, um pier que saía, e ele ficou lá, em vez de pegar um biricutico bebê com um amendoim, ele ficou olhando para aquela estrutura e pensando como é que seria uma batalha se tivesse monstros gigantes desse tamanho. E ele avistou esse pier, enxergou ali um grande monstro e imaginou como seria se viesse um robô para brigar com esse monstro. Ou ele só assistiu o Evangelho mesmo, né? Ah, pode ser. Coincidência? Acho que não! Mas fato é que este homem é um empreendedor, pois ele foi para casa, botou a ideia no papel e conseguiu vender isso para Legendary Pictures. E veja só, essa ideia toda acabou caindo nos ouvidos do gordinho mais querido de Hollywood, Guillermo del Toro, que estava muito chateado após o cancelamento de mais um dos inúmeros projetos em que ele se envolve. Do 25º. Do 27º projeto da vida dele, que acabou sendo cancelado. Outra vez? E se interessou muito por essa ideia. Afinal de contas, o Guillermo del Toro sempre se disse um grande fã de Godzilla. E quando essa ideia chegou nele, sabe o que ele falou? Eu vou dirigir esse filme e eu vou fazer um filme de monstro gigante em que eu não preciso me preocupar com o cidadão que está sendo pisado e nem com o prédio que está sendo destruído. Eu vou fazer um filme pro Guilherminho de 11 anos de idade. E assim nasceu Círculo de Fogo. Lançado em 2013 com o roteiro de Travis Bickle junto com o Guillermo del Toro e direção do Guillermo del Toro, que fez uma porrada de filme como Hellboy, Labirinto do Fauno, A Forma d'Água. Círculo de Fogo nos mostra a história da Terra como a gente conhece até então, só que tem um diferencial. Porque aqui na nossa Terra, o Círculo de Fogo do Pacífico é comum, é só uma falha que tem lá. Mas nesse mundo não, porque de lá saem monstros gigantescos conhecidos como kaijus. Não caju a fruta, kaijus.
E no filme eles começaram a aparecer em 2013 e a partir desse momento governos do mundo inteiro se uniram para arranjar uma maneira de combater esses monstros que estavam destruindo cidades por completo. E foi assim que nasceram os Jaegers, robôs gigantescos que eram pilotados ali por dois ou mais humanos, porque tem toda uma questão ali da carga neural, o peso que é para uma pessoa só comandar um robô daquele tamanho. Então, para ela controlar o robô, ela precisa de outra pessoa e fazer uma conexão neural? Exatamente! Os Jaegers conseguiram controlar muito bem os kaijus até o ano de 2025, porque nesse momento eles começaram a mais apanhar do que bater. O governo estava gastando uma fortuna fazendo esses robôs gigantes e decidiu que eles iriam encerrar o projeto Jaeger. O governo agora tá com um projeto novo que é o seguinte: vamos fazer um monte de muro para tentar parar os bichos. Uma ideia que não parece ser muito boa, mas mesmo assim eles investem nisso. Mas quem não concorda com isso é o personagem interpretado pelo Idris Elba, o tal do Stacker Pentecost, que é o líder do programa Jaeger, ele que organiza as paradas e tal. O pessoal chega para ele e fala: olha, vamos botar todo o investimento agora em muro e não mais em robô. Mas ele fala: me dá mais uma chance, que eu tenho um plano. E até essa fenda, até o Círculo de Fogo, botar uma bomba atômica lá e fazer com que esses bichos parem de chegar até a Terra. Eu vou explodir o teu chassi. Acontece que só sobrou uma porrada de Jaeger antigo, uma tecnologia muito velha. Então ele tem que ir atrás de antigos pilotos para pilotar esses Jaegers. E um deles é o Haley Beckett, que é um cara que era um excelente piloto, só que num certo dia, quando ele estava pilotando o Jaeger junto com seu irmão, deu tudo errado, o Jaeger caiu e ele perdeu o seu irmão. Only listen to me! E aí ele se aposentou, virou pedreiro e constrói muros. Mas agora o Pentecost chegou lá, falou: não, tu não constrói muro não, teu lugar é no robô. E uma coisa muito legal desse filme é que ele introduz os personagens humanos bem rapidinho. É uma narração, meia dúzia de imagens, não dá muita bola pro drama do Rayleigh com o irmão dele, é uma coisa bem rápida, sucinta. E o ator também não é grandes coisas, né? É o cara do Sons of Anarchy, que é um cara competente, bonito, forte, e é só isso que precisa, entendeu? É lindo, muito bonito. E cara, o Guilherme Del Toro deu algumas declarações que falavam: eu estou fazendo o filme que eu gostaria de ter assistido quando eu tinha 11 anos de idade. E quando tem 11 anos de idade, a gente não tem tempo pra papinho, entendeu? É TikTok, tem que ser rápido. E o filme é rápido. Hoje em dia, então, para as crianças do TikTok, o filme tinha que ter 15. Hoje em dia tinha que ser só umas 3, 4 frases narradas, acabou, vamos pra porradaria. Tinha que ter um robô em cima lutando e embaixo uma imagem de alguém limpando um negócio. O Haley chega até a base e conhece sua parceira, a tal da Mako, e mais dois cientistas malucos, o Newton e o do Gottlieb, e mais uma porrada de outros pilotos. Tem o pai e filho Hack e o jovem Chuck, que eles são muito patriotas, eles são muito incríveis, mas eles têm uma relação no fundo que ninguém se importa. Ninguém se importa porque nesse filme aqui a gente não se importa com os humanos. Foda-se. O Haley ainda não tem um piloto parceiro para comandar o Jaeger, então ele tem que fazer um treinamento com vários candidatos, só que ninguém é bom o suficiente. Porém, Mako aparece e se mostra muito boa. E tem todo um lance também que ele tem que ter sintonia com o parceiro dele, né? Porque como vai ter uma conexão neural rolando ali com o robô, também as pessoas têm que ter compatibilidade, tem todo um esquema que não é qualquer um, entendeu? Você tá pensando o quê? Que é bagunça? Tem uma parada que a gente já fala há algum certo tempo aqui no PB, que a gente tem uma conexão neural, eu e o Léo, né? Quando o meu fica duro, o Léo pisca. E vice-versa, entendeu? É uma conexão incrível que a gente tem, ou seja, seríamos excelentes pilotos de Jaeger, né? Ótima explicação. Depois do treinamento, ele percebe que a Mako é a piloto perfeita para ele, e ele fala: eu quero ela. Só que chega o Pentecost e fala: ela não. Não pode! E a gente não entende muito bem o porquê, mas beleza, deixa ela quieta lá no canto dela. Enquanto isso, os cientistas, mais especificamente o Gottlieb, ele consegue um cérebro de kaiju. O kaiju morreu, mas o cérebro dele foi mantido. Aí o cara faz uma conexão neural com esse cérebro e descobre que todos os ataques que a Terra vem sofrendo até então são só o princípio de algo muito maior que está prestes a acontecer. E aí ele fica cabreiro e avisa pra todo mundo. A gente tá fudido! Sabendo disso, o Pentecost permite
permite que a Mako entre no Jaeger e treine junto com o nosso protagonista. Eles chegam lá, se conectam e na hora que a mente dá aquela entrelaçada, ela começa a dar um pane. A garota Mako começa a ter memórias do passado e ela não consegue sintonizar naquele robozão. E lá a gente descobre que ela já teve contato com o Pentecost, porque ela foi atacada em Tóquio muitos anos no passado, os pais dela morreram, só que quem apareceu para salvá-la junto com o seu Jaeger foi Pentecost. E agora ele é meio que pai emprestado dela, né? Eu sou seu pai. E agora ele não quer que ela vá pra batalha. E daí, o filme ensaia esse drama, que nem ele ensaia dos irmãos. Mas assim, a realidade é que isso aqui só serve pra trama ir pra frente, pra dar uma justificativa ali. São umas tramas meio bobas que tem entre os personagens humanos. E aqui tem um personagem do Ron Perlman, que ele aparece como o cara que vende o cérebro pros cientistas analisarem e tal. E também é uma parte do filme que talvez seja o ponto baixo dele. É que não é muito interessante, é até bacana o visual dele, afinal o Guilherme Del Toro na direção, todos os visuais vão ser incríveis. Só que é um personagem que a gente não tá nem aí pra ele, né? O que importa é que depois de muito enrola, eles finalmente conseguem se conectar. Ter essa conexão neural lá dentro daquele Jaeger Gypsy Danger. Olha esses nomes incríveis de Jaegers que a gente vai ter aqui, né? Eles entram num robozão e tem que proteger a cidade, porque 2 cajus estão invadindo. 2 cajus? Kaijus. Fosse 2 frutas gigantes, imagina. Foda, assustador. E aí começa a grande batalha, Striker Eureka, tem mais um robô russo, tem um outro robô chinês com 3 braços e tem vários kaijus. E o que a gente entende é que esses robôs são tudo boi de piranha. Eles tomam um pau pros kaijus. Fica só o Eureka Striker e o Gypsy Danger. E aí tem a melhor cena do filme. E é uma coisa que me dá arrepio só de lembrar, que é a batalha do Gypsy Danger contra o robozão, com direito a Elbow Rocket. Elbow Rocket! Com direito a navio bastão. Com direito a voar na cidade inteira e quebrar um prédio. Cara, isso aqui é maravilhoso! Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. E termina com o Gypsy Danger pegando uma espada gigante e cravando num kaiju. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. É o seguinte, meu irmão, o Guilherme Del Toro fez esse filme pra ele de 11 anos de idade. Mal ele sabia que ia me atingir com 26 e o Léo com 30 e poucos. Porque, meu Deus do céu, cara, é muito maravilhoso isso aqui, né? E o que mais impressiona nesse filme são justamente essas batalhas. O Guilherme Del Toro é um diretor que tem um dom muito especial, que é mesclar efeitos práticos com efeitos digitais. Ele faz isso de uma maneira tão maravilhosa, e um dos principais motivos para essas lutas serem tão boas e elas terem esse peso, essa dinâmica quase realista de uma batalha entre 2 gigantes, é que muita coisa desse filme foi feita com efeitos práticos. Eles realmente construíram uma cabine que seria o interior do Jaeger, aquele cockpit onde os pilotos ficam, e os caras são presos pelas costas, pelas pernas, e conforme a cena se movimenta, eles se movimentam juntos. A máquina movimenta eles. E o robô é gigantesco, ou seja, ele é muito pesado, então ele vai ser mais lento. E quando eles estão dentro do cockpit e fazem o movimento com a perna, o robô responde na mesma sintonia. E aí a gente olha aquilo, e por mais que seja absurdo um robô daquele tamanho, a gente acredita. A gente percebe, por exemplo, quando o robô leva um soco, a reação deles no cockpit é muito verdadeira, porque de fato eles foram arremessados, entendeu? Eles não estão fazendo assim, se abaixando. Tem uma máquina que está empurrando eles. Então todas as vezes que eles sofrem esses golpes, é muito verdadeiro e funciona muito bem, a montagem consegue misturar bem as cenas, e é legal a definição do Guilherme Del Toro de que ele criou uma espécie de máquina de tortura moderna que poderia matar aquelas pessoas a qualquer momento. We needed to waterproof incredibly deadly, dangerous currents of electricity. I invented a torture machine. Porque é um negócio cheio de fios de eletricidade, ao mesmo tempo tem gente jogando água nos caras, entendeu? Cara, é muito legal o feito que eles fizeram aqui com esse filme.
é lindo demais. E como o Léo falou, ele respeita muito esse negócio do efeito prático e do CGI. E o CGI é lindo, é extremamente bem feito. Então você vai lá no making of e vai ver que tem certas cenas que eles estão dentro de um grande pavilhão. Aí você olha e fala, cara, que ambiente grande e tal, deve ser tudo CGI e tal. E não, meu amigo. Aquele pavilhão realmente foi construído e lá no fundo, onde aparece um fogo, é CGI. E aí, como todo o ambiente é real, quando eles vão animar o CGI lá no fundo, eles conseguem usar referência de luz, de sombra e tudo fica mais crível. Lembra que o Gottlieb fez aquela conexão neural com o cérebro de Kaiju? Agora ele entende que tem outras versões de Kaiju aparecendo mais evoluídas e tem 2 novos Kaijus para invadir a Terra e esses são brabo demais. Fudeu! E aí o pessoal volta pra base, entende essa situação e percebe que eles precisam parar esses kaijus. Só que temos um problema, né? Porque 2 Jaegers foram destruídos, aí aquela outra dupla, que é um pai e um filho pilotando o Jaeger, o pai acabou se ferindo, não pode mais ir. Então é nesse momento que o Rayleigh e a Mako vão no Gypsy Danger e o nosso querido Pentecost assume o Eureka Striker ali junto com o Chuck. E eles 2 formam uma dupla. Só que antes de toda essa galera partir, o Pentecost vai largar um discurso brabíssimo de coach para todo mundo, que encerra com uma frase maravilhosa que é: Today we are canceling the apocalypse! Os Jaegers chegam até a fenda e, cara, é debaixo d'água, quilômetros eu acho embaixo d'água, eu não sei, mas só sei que é mais de 20 metros. É muito fundo mesmo. Nossa! O que acontece é que quando eles chegam lá, não tem só esses 2 cajus que eles imaginaram, mas tem um terceiro cajuzão. Pensa num caju grande, tu não come sozinho um desse. E aí se inicia uma grande batalha de robô com um monstro gigante no fundo do mar, com uma fenda em chamas do lado, entendeu? A minha criança vai à loucura. Tem uma hora que o Eureka Striker toma uma pior, tá pra ser acabado com tudo, e ele fala assim, eu vou ativar a bomba aqui e levar 2 cajus comigo, entendeu? Então ele ativa aquela bomba atômica, a bomba atômica explode, mata ali os cajus, só que daí essa onda de explosão faz com que o oceano seque. E daqui a pouco a água vem de novo! E cara, isso é muito legal. É muito massa! Assim, você que fica tentando imaginar as paradas logicamente, não dá, entendeu? Isso aqui é o robô debaixo da água e tal. Não pensa nisso aí, pelo amor de Deus, né? Isso não vai dar. Não vai dar, não. E o legal é que essa era a proposta do Guilherme Del Toro, então esse filme não fica com aquelas cenas que a gente tá tão acostumado a ver em filme de monstro, que é humano correndo nos pés do robô, alguém que tá pendurado numa janela de prédio, não tem isso, porque ele falou assim, cara, é um filme de aventura e de ação, e eu não vou ficar mostrando que morreu 10 mil pessoas no escritório, simplesmente o prédio explode e acabou. Se foda! E eu acho isso muito legal, porque é um filme que assume a sua simplicidade, pelo menos nesse aspecto, sabe? É um filme complexo em vários aspectos, mas que na trama entende que é melhor ser simples, entendeu? Não precisa fazer toda aquela história que a gente sempre tem que ver e que sempre é um saco. Os filmes do Godzilla estão aí pra provar. E não precisa também ficar dando desculpinha científica pras coisas, tá? Porque isso geralmente acontece. Nossa, o robô vai suportar tantos quilos de pressão e não sei o que. Não tem como levar isso aqui a sério. Não dá. Por favor, desista. Ainda bem que eles não tentam fazer. Não, pois a cabine dele é feita de adamantium com titânio que suporta até 10 mil. Não precisa. Calcula esse filme na mão do Nolan. Meu Deus, ia ter um personagem pra pegar um papel, furar o papel, mostrar que não tem como furar não sei o que. Não precisa. E aí fica só o Gypsy Danger contra o Cajuzão. E tem uma parada que é o seguinte, ele tem que entrar naquela fenda pra largar a bomba. Só que ele só consegue entrar lá se ele tiver DNA de Kaiju. Então ele tem que pegar lá o monstrão, levar junto com ele pra poder passar por aquela fenda e explodir tudo. Então ele abraça o Kaijuzão e se joga lá embaixo, porque é o seguinte, não tem mais bomba pra ele jogar lá. Ele tem que se explodir, o Jaeger tem que se explodir. E é exatamente o que ele faz. Ele consegue passar pela fenda e aí os alienígenas ficam olhando lá. Eita porra, que isso? É porque ele vai pra uma espécie de outro planeta, né? Ele acessa um portal, aí ele chega lá, uma família de Kaiju em paz assistindo um Brasileirão na quarta-feira à noite, sem saber o que tá acontecendo. Mas que porra é essa? O Rayleigh ejeta a Mako, ativa a bomba atômica lá, passa um perrengue até conseguir fazer isso, ele finalmente consegue e a gente não sabe se ele conseguiu entrar naquela cabine para escapar também.
mas felizmente depois de explodir o reator nuclear ali do Deep Sea Danger, a gente descobre que a Mako sobreviveu, o Rayleigh também, e a fenda foi fechada para sempre. Até o próximo filme. Círculo de Fogo custou 190 milhões e faturou 411. Fez um dinheiro, mas sinceramente podia ter feito muito mais, ainda mais quando a gente olha para Transformers e afins, né, que fazem uma quantidade absurda de grana. E as críticas foram positivas justamente porque esse filme aqui é muito simples e acerta naquilo que tem que acertar. Robô gigante batendo em monstro gigante. E tem uma coisa que eu gosto nele, que é justamente esse lance de, ao mesmo tempo que ele tem uma história simples e que sabe que é simples, porque tem um cara muito bom ali por trás que ele olha e fala assim, bom, eu não vou reinventar a roda fazendo Círculo de Fogo, eu vou deixar pra fazer isso com outro filme, entendeu? Ao mesmo tempo que tem esse cara, que tem essa visão, esse mesmo cidadão também pega essa parte visual das coisas e transforma elas de uma maneira que hoje em dia no cinema só o Guilherme Del Toro consegue fazer. Esse malandro consegue misturar efeitos práticos com CGI, com maquiagem, com alguns conceitos muito legais. Esse filme aqui tá recheado de detalhes, tipo assim, pô, o Kaiju pisou num lugar, como que o que tá ao redor dele se move, qual é o impacto que isso tem nas coisas, sabe? O Guilherme Del Toro é um cara muito criativo e muito lúdico, então ele vê aquela parada do robô gigante, como é que ele funciona por dentro, as engrenagens se mexendo, a cabeça dele realmente parece um robô, por mais que seja uma parada completamente fantasiosa. Cara, esse filme funciona muito bem, é muito divertido, infelizmente o mesmo não pode ser dito da continuação. Inicialmente, o Guilherme Del Toro queria participar da continuação. Acontece que a Universal começou a atrasar o projeto e ele estava se envolvendo em outro filme, A Forma d'Água. Então ele acabou saindo disso aí e deixando na mão de outro brother. Ou seja, infelizmente esse aqui é mais um dos projetos abandonados de Guilherme Del Toro. Lançado em 2018 com direção de Steven S. DeKnight, que é o cara que dirigiu O Legado de Júpiter. Filmaço. Filmaço, que também roteirizou esse aqui, junto com outros 3 cabras que a gente não vai nem mencionar. E dane-se. Círculo de Fogo, A Revolta, se passa 10 anos após o filme anterior. E a gente vê que a humanidade está conseguindo voltar para os trilhos, as coisas estão funcionando novamente. Porém, tá tudo meio acabado, o mundo tá meio sujo, tá meio destruído. Afinal, esses kaijus, esses Jaegers fizeram uma bagunça, né? Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. E nesse contexto a gente conhece o Jake, que é um ex-piloto de Jaeger e o filho do Pentecost Stacker, que vive nesse mundo todo destruído, roubando peças de Jaegers desmontados e vendendo no mercado negro. E é justamente em um desses roubos que ele acaba sendo enganado por uma adolescente, a Amara. E aí ele vai atrás dessa garota, vai lá tirar sua satisfação, e quando ele chega no local onde ela se esconde, ele descobre que ela construiu um pequeno Jaeger por conta própria. E aí eles dois têm uma discussão e tudo mais, só que tudo isso é interrompido quando chega a patrulha dos Jaegers do governo, sei lá do que leva os dois presos por tráfico de peças de Jaegers. Alright, let's go. É, meu amigo, aqui você vai ter que aceitar o estereótipo que dominou Hollywood recentemente, que é a criança gênio. Ai, como é ruim, cara. Eu não sei por que exatamente que isso aconteceu, mas quase todos os filmes tentaram apostar nessa ideia de que é crível uma criança ter construído um robô. Esse ponto, ele tira toda e qualquer credibilidade que o filme poderia ter, porque no primeiro a gente vê que era difícil fazer um Jaeger, sabe? Não tinham muitas opções. E aqui uma garota de 14 anos não só constrói, como ela rouba todas as peças para fazer o pequeno Jaeger dela. Eu gosto de chamar ele de Robola, porque ele é um robô que vira uma bola. Robola. Excelente. E aqui tem um outro ponto que me incomoda muito, que é esse personagem do Jake, que deixa clara a desconexão desse filme com o anterior, porque ele não foi mencionado em nenhum momento do primeiro filme, um filho do Pentecost. E certamente, quando o cara ruma pro sacrifício, porque ele sabe que ele vai morrer, ele teria pelo menos feito uma menção ao filho dele. Então essa daqui realmente é só uma continuação que usou esse artifício vagabundo do filho do protagonista do outro filme, entendeu? O Pentecost só era um baita de um pai ausente, né? Ele pensou assim, a minha filha emprestada eu vou cuidar bem. Agora esse outro aí, dane. Ele saiu pra comprar
E assim, ainda sobre a tosquice disso, o visual desse filme me incomoda bastante porque o primeiro, ele tinha um tom um pouco mais noturno na sua imagem, que beneficiava muitos efeitos especiais, inclusive. Esse daqui é um filme todo claro e absurdamente saturado e colorido. Esses caras entram nessas cabines e parece que eles estão numa CPU gamer, entendeu? Porque é muita cor, é muita diversão, eu não sei, é um tom que me incomoda muito no filme. E o CGI não é ruim, tá? O CGI é muito bem feito, especialmente nesses Jaegers, cara, é uma textura, é uma engrenagem completamente bem feita, tá ligado? Tu olha e fala, caraca, que negócio bonito. Só que não tem aquela parada inventiva e criativa. Todos os robôs parecem iguais, os cenários parecem iguais, e se você pegar a imagem desse filme e a imagem de qualquer outra ficção científica genérica da Netflix, você não vai saber diferenciar. A matriz precisa que você ache as diferenças entre essa foto e essa foto. As fotos são idênticas. O Jake é preso junto com essa garota e aparece a Mako, aquela que estava no primeiro filme, a irmã adotiva dele. Eles trocam uma ideia e falam, olha meu queridão, você é um bom piloto, a gente tá precisando de ajuda porque tem uma nova ameaça aparecendo aí, ninguém sabe explicar o que é um problemaço. Então por favor meu querido, eu sei que tu é um baita de um cara chato, mas tu não quer voltar e ser piloto? E aí ele fala assim, eu aceito desde que você leve essa adolescente comigo, porque ela construiu um Jaeger por conta própria. E esse é o mesmo conceito de a gente pegar uma criança que construiu um carro, capotou ele e tirar e botar ela como piloto de Fórmula 1, entendeu? Porque o projeto da menina deu errado, mas mesmo assim ele fala, nossa, essa daqui é o futuro da humanidade, essa menina. Essa parte eu deixo passar batido. O que eu não entendo é, essa garota não tem qualquer conexão com esse cara. Do nada. Ele olhou pra ela e falou, tu é gente boa, eu vou te levar comigo. Que isso? Isso não faz o menor sentido. E enquanto tudo isso está acontecendo, a grande preocupação da Mako é que existe uma pessoa, a Xiao, a CEO da Shopee, de alguma corporação chinesa gigantesca, que não quer mais Jaeger tripulado. Ela quer agora os Jaegers controlados por drones que são controlados por humanos à distância. E aí ela tá tentando botar isso em prática e a Mako entende que esse não é o melhor caminho. Por que não seria? Não sei qual é a razão disso, tá? Mas me chama a atenção que a ideia dela é botar drones na cabeça dos Jaegers para controlar os Jaegers. Mas se é tudo um robô, não pode ser uma pessoa de longe controlando um robô? Por que tem que ter um drone? Eu não entendo esse conceito, é muito idiota isso. Uma pessoa de longe controla um robô, não precisa ter uma pessoa controlando um drone num robô. É porque aqui, no primeiro filme faz sentido a conexão neural, entendeu? Não faz sentido nenhum, digo fisicamente falando, cientificamente falando. Mas tem que ter a conexão neural, a mente da pessoa com a mente do robô. Se esse intermédio não existe e ele vira um drone, eu não entendo mais o que está acontecendo. Ele vai ser só um robô. É só um robô, não precisa mais. Não precisa mais ter piloto, pode ter um gamer lá atrás, entendeu? Um cara com controle de play. E vou dizer uma coisa, hein? A dona da Shopee aí tava certa, porque é muito mais seguro isso. Tu não vai botar um ser humano na merda. É verdade. Bom, e só um detalhe que quem tá tocando esse projeto é o Newton, que é um dos cientistas lá do primeiro filme. Só que a primeira missão do Jake já é complicada, porque ele tem que ir lá falar com o companheiro, o copiloto dele, o tal do Nate, interpretado pelo filho do Clint Eastwood, que não fez nenhum filme bom na vida inteira dele, tirando uma participação de 10 segundos no filme Gran Torino do pai dele. E a gente tem que ver essa relação dos dois aqui, desse protagonista inútil. Eles entram no robô, Gypsy Danger, para lutar contra o antigo rival robô. Só que agora esse robô está sendo controlado por forças maléficas. Parece que alguém conseguiu entrar no robozinho e ninguém sabe quem que é. Tipo um terrorista. E esse é o Obsidian Fury, que surge do meio do oceano, começa a destruir uma cidade. Aí essa dupla tenta parar ele, mas eles não conseguem. E pior, o Obsidian Fury vê um helicóptero passando e ele fala assim, quer saber? Vou derrubar. E quem é que estava nesse helicóptero? A Mako, que cai dali. Eu vou cair! Morre, o Obsidian Fury foge pelo mar e o Jake e o Nate ficam lá com cara de otários. Sabe uma coisa que me incomoda? Quando um filme acaba de estabelecer uma coisa que salvaria aquele helicóptero e não usa. E nesse filme, minutos antes do helicóptero cair, aparece uma arma nova do nosso querido Gypsy Danger, que é puxar as coisas com magnetismo. Aí passa aquele helicóptero e eu penso assim, ô meu filho da puta, por que tu não puxa ela? Tu tem um chicotinho de imã, usa um chicotinho de imã, mas ele não faz isso porque o roteiro do filme é realmente muito ruim. Esse filme aqui tem um roteiro muito ruim, cara, credo. E assim, o primeiro filme tinha todo aquele lance de alguns ambientes reais, com CGI, respeitar o movimento de um robô gigante, ele é lento, o soco dele tem impacto e tal.
Aqui não tem mais isso. O robô é rápido, o robô é karateca, o robô anda rápido pra caramba. E o pessoal dentro da cabine anda rapidão. Mesmo que o robô não ande tão rápido assim, mas eles estão lá. Então tira completamente a conexão, tira a originalidade que tinha no projeto inicial, e aqui parece, novamente dizendo, um filme genérico de ficção científica. Medíocre. E mais uma coisa, agora falando sobre o roteiro, a Mako é colocada aqui e matam ela, beleza, até aí tudo bem, pelo menos lembraram da personagem. Mas o Rayleigh, do primeiro filme, ele não é nem citado. Tem uma hora que eles vão lá no saguão de heróis que salvaram o mundo. Aparece a Mako, aparece o russo, tá? Aparece o russo que tem 10 segundos de tela no outro filme e não aparece o Rayleigh. Por quê? Ah, faltou pingar na conta do Charlie Hunnam aquele valorzinho, né? Pode ser. Bom, o fato é que o pessoal volta cabisbaixo pra base e descobre que a Mako, antes de morrer, qual foi a última coisa que ela fez? Mandou um zap com a localização de uma fábrica abandonada. Aí o pessoal vai no Gypsy Avenger até lá, que agora ele mudou de nome, por alguma razão que eu não sei. Atualizou. Aí o pessoal vai até essa fábrica, o Obsidian Fury aparece, eles batalham de novo, dessa vez eles vencem o Obsidian Fury e quando eles vão descobrir quem é que tá pilotando, o que eles encontram? Um cérebro de kaiju. Isso mesmo, aparentemente o nosso querido Newton pirou o cabeção quando ele conectou lá com os kaijus e agora os kaijus controlam ele. E agora ele está sendo utilizado por esses alienígenas com esse intuito de fazer esses robôs serem drones para que eles possam entrar e controlar os robôs. E isso daqui pra mim é a pior coisa do filme, porque a gente nem mencionou, mas o Newton, ele tem um relacionamento amoroso com o cérebro de kaiju. Ele se conectou uma vez com esse cérebro e desde então ele guarda o cérebro na casa dele, ele ama o cérebro e não percebe que está sendo controlado pelo cérebro alienígena. E pra mim essa trama por si só já faz com que esse filme aqui seja uma bosta. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Eu não consigo, esse vilão é muito ruim. Eu acho que os roteiristas pensaram assim, vai ser muito óbvio se a gente fizer uma trama onde a dona da Shopee está destruindo as coisas para botar os drones dela para funcionar. Então vamos surpreender todo mundo trazendo um vilão que ninguém espera. E aí surpreenderam com esse balde de merda, né? Eu vou ter que ser sincero, que eu não sei se eu gostei porque eu fui surpreendido. Pode ser, tá? Porque como era um filme que não estava acontecendo absolutamente nada, e do nada tem essa parada que eu realmente não esperava do Newton ser o vilão, eu falei, opa, isso aqui eu não esperava. Fomos surpreendidos novamente. Assim, é bom? Não. Mas é aquela coisa, sabe? Você tá vendo um filme que não tem nada, quando acontece uma coisa, boa ela ou não, aconteceu. Aí você fala assim, caraca, uma coisa aconteceu nesse filme. Incrível. E aí o Newton se revela o vilão, ele fala, agora vou controlar todos os robôs, e ele fica todo malvadão, e o Gottlieb fala assim, não, ele não é meu, ele tá sendo controlado, não matem ele, porque parecem guardas, querem atirar no Newton, e o Gottlieb impede, porque não é o Newton que está fazendo isso, são os kaijus mexendo na cabeça dele. Um amigo desse, eu queria, tá? Um amigo que impede o outro de ser morto. Não tem nenhum? Não, eu tenho um que me acusaria, inclusive. Fala, ó, aquilo... Mata! Mata esse! Mata que eu quero 50% dele! E mata esse danado! Bom, o pessoal tá com esse problemão em mãos e só tem um robô aí que é o Gypsy Avenger, tem que ter mais. E aí eles têm todas umas crianças que ficam na base, eles têm essas relações de criança, de adolescente e tal, e eles falam, crianças, tá na hora de trabalhar, tá? Vocês vão ter que pilotar os robôs aqui porque nós estamos precisando. E aí começa essa grande batalha final de vários Jaegers contra kaijus. Isso porque os drones comandados pelo Newton foram até o fundo do mar, abriram fendas e de lá saíram 3 kaijus. E aí o pessoal todo vai pra batalhar contra esses 3 kaijus, só que eles não esperavam que o Newton, segurando um tablet vagabundo, que ele passa o filme inteiro tocando naquela porcaria, Jogando Candy Crush. ele consegue fazer esses 3 kaijus se unirem em um grande megazord de kaijus. Eles viram o Mega Kaijuzão. Desgraça! E aí o Mega Kaijuzão destrói um por um desses robôs da criançada. Outra coisa que me impressiona, tá? Uma criança que é morta. Não esperava isso nesse filme. Esse filme é tão covarde que eu achei que não ia matar ninguém, mas pelo menos uma criança morreu. E daí tu celebrou a morte de uma criança. Sim. Mas é filme, né? Monetização limitada.
E fica só 2 robôs de pé, e aí é uma confusão, é espadada, é tiro, é robô que não era pra estar correndo, mas tá correndo pra caramba, não sei como. É uma batalha desgraçada, até que, cara, eles tomam a pior, ficam tudo na merda e o Kaijuzão vai até uma montanha. Ele vai até o Monte Fuji, porque o grande propósito do Kaijuzão é colocar o vulcão em erupção e destruir o planeta inteiro. E nesse momento, o Jake, que já não tem mais o seu parceiro Nate porque tá ferido, ele não sabe o que fazer. E aí ele vai pedir ajuda pra quem? A Mara, a adolescente de 14 anos, vai entrar ali e eles juntos vão fazer aquela conexão neural, vão pegar carona num foguete que eles localizaram e do nada... E aquele robôzão, o Robola voltou aqui. E o Robola, ele tá passeando ali pelos cantos, entendeu? E nesse momento eles pegam carona num foguete, vão até lá no céuzinho, bem alto, entendeu? E eles caem exatamente no Monte Fuji pra batalhar com o Kaijuzão. E o propósito deles é se sacrificar para poder acabar com essa criatura. Infelizmente, na hora que eles estão se sacrificando, vem o Robola, controlado pela dona da Shopee, e salva os dois. O Kaiju morre, mas infelizmente os protagonistas permanecem vivos. Newton é preso e o Jake fala que agora vão caçar os Kaijus para não ter mais esse problema. E a gente vai ver tudo isso em Círculo de Fogo 3. Não vai ter não. Círculo de Fogo, A Revolta, custou 150 milhões e faturou 300. Fez menos dinheiro do que o primeiro e também foi mais negativado nas reviews. Isso porque é um filme bem marromeno pra ruim. Eu acho ruim, tá? Porque o primeiro filme, ele não tem nada de espetacular em questão enredo. O enredo é muito simples, mas o espetacular dele é a parada do robô, a imagética, tu vê aqueles negócios sendo controlados e tal. Você fica cativado por isso. E toda essa parada que existia no primeiro filme foi esquecida aqui. E é uma pena, porque esse filme aqui, ele fazia parte de um projeto muito ambicioso de transformar Círculo de Fogo em uma franquia muito maior, que teria inclusive crossovers com o Monstruverso e com outras coisas assim, entendeu? Só que ele é um filme tão qualquer coisa e ele é tão, mas tão inferior ao primeiro que ele praticamente matou Círculo de Fogo. Depois disso a gente até teve aí uma série animada na Netflix que nós não assistimos, nós não sabemos se é legal ou não. Sinceramente, eu nem vi, mas se é pra ver série de robô gigante, vai ver Evangelho. Essa aspa é muito forte. Entendeu? A realidade é que esse filme matou essa franquia. Daqui a um tempo eu espero que ela volte, ou não também, porque eu acho que pra voltar teria que ter alguém muito bom à frente do projeto. A gente sabe que o Guilherme Del Toro não vai retornar, e se ele retornar, ele vai abandonar no meio. Porque esse gordinho é assim, a gente gosta dele, mas ele também é o gordinho do vamos marcar, né? Ele vai lá e fala, não, pode deixar comigo que eu vou aparecer no negócio. Não, vamos, semana que vem vamos, e dele não vai. Essa saga, no final das contas, o saldo é triste, na verdade, porque o primeiro filme é muito bom, é muito massa, de verdade, e aí a gente fica assim, cara, se fizesse uma continuação, talvez ela não seria tão boa que na primeira, mas que tivesse o mesmo estilo, ia ser legal, mas não o que fizeram, então o ranking é óbvio, o melhor é o primeiro, o pior é o segundo. Não, mas e se a gente trouxer pra esse ranking o primeiro Transformers e Bumblebee também? Esses 4 filmes. Tá, daí vai ficar em primeiro lugar Círculo de Fogo, depois... Pra mim, o primeiro Transformers, depois Bumblebee e por último Círculo de Fogo 2. Eu concordo. Então é isso, pessoal. Se você é um Jäger ou um Kaiju, não importa. O que importa é o like que você vai deixar aqui embaixo, comentar e se inscrever no canal. E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição do vídeo. Vai lá nas nossas redes sociais, conferir o que a gente posta, assista as lives que o Miguel faz e não se esqueça de ouvir o PeeWeeCast, o podcast do canal Peewee, que é maravilhoso. Assim, ó, a gente tá falando há muito tempo esse negócio do vai ser em vídeo, você vai ver, e agora a gente pode afirmar!